Um abraço para você em todo o Brasil. Tá no ar o Mais Esportes aqui pela Rede Aparecida. Para mais de 200 cidades com sinal aberto. Para todo o Brasil pela parabólica e para todo mundo pela internet. Comigo nos comentários, Daniel Santana. Tudo bem, Daniel? Tudo bom, André. Boa tarde a você. Boa tarde a todo o Brasil. Estamos aí. Terminou o campeonato, Fluminense campeão. Alguns fizeram uma boa temporada e tem que comemorar mesmo. Hoje tem a festa dos melhores. E outros têm que refletir para melhorar e melhorar muito o que fizeram nesse ano de 2013. Daqui a pouco nós vamos mostrar tudo da rodada do Campeonato Brasileiro e vamos mostrar também o campeão da Série C. Primeiro vamos aos resultados da última rodada, 38 rodadas do campeonato. A 38ª última, no sábado, Flamengo e Botafogo 2-2. O Santos ganhou de 3-1 da equipe do Palmeiras. O Grêmio empatou em 0-0 com o Inter. A Portuguesa também 0-0 com a Ponte Preta. O Atlético Mineiro ganhou de 3-2 do Cruzeiro. O Coritiba mandou 3-0 no Figueirense. O Náutico ganhou de 1-0 do Sport, o Fluminense perdeu 2-1 para o Vasco, o São Paulo ganhou de 3-1 do Corinthians, o Atlético Goianiense perdeu por 1-0 para o Bahia. A classificação final ficou assim, Daniel, e aí você disse se foi justo ou não, né? Primeiro Fluminense 77, justo? Justíssimo. Atlético Mineiro segundo? Também. Grêmio? Mais terceiro. do que justo. Em quarto, São Paulo 66. São Paulo que se reencontrou depois da demissão do Leão. Alguma surpresa nesses 4 primeiros? Não, pra mim, surpresa única aí é a temporada do Atlético, que o ano passado quase caiu, fez uma temporada ruim. E esse ano brigou o tempo inteiro na frente, chegou até estar na liderança, brigar pelo título. Em quinto ficou o Vasco, em sexto o Corinthians, em sétimo o Botafogo, em oitavo o Santos, em nono o Cruzeiro, em décimo o Internacional. Alguma observação nesses 10 primeiros aí, ou do quinto até o décimo? A única observação para mim é que tanto o Corinthians quanto o Santos, se tivessem levado mais a sério o campeonato, poderiam estar lá em cima pelos elencos que tem. E o Internacional, pelo investimento que foi feito, para mim é o derrotado desse campeonato. Virando a página, na 11ª posição ficou o Flamengo, com 50 pontos. Seguido do Náutico, do Coritiba, da Ponte Preta, do Bahia e da Portuguesa. Do 11º ao 16º, pessoal que teve mais perto de rebaixar do que das posições de cima. Mas também não vejo muita surpresa aí não. São esses times medianos do futebol brasileiro mesmo. E o Flamengo, não dá para dizer que é surpresa. Já há muito tempo briga na parte de baixo da tabela. Na faixa do rebaixamento terminaram classificados para a Série B do ano que vem o Sport, o Palmeiras, o Atlético Goianiense e o Figueirense. Claro que a queda do Palmeiras nunca é algo esperado, principalmente um time que foi campeão da Copa do Brasil esse ano. Vamos começar a mostrar os gols, primeiro dos clássicos de sábado. No sábado, na Vila Belmiro, Maicon Leite, aos 4 minutos do primeiro tempo, fez 1-0 para o Palmeiras. Vitor Andrade, aos 12 minutos, empatou para o Santos. 10 minutos depois, de pênalti, Neymar virou o jogo, 2-1. E para fechar, aos 38 minutos, ainda do primeiro tempo, Neymar fez o terceiro do Peixe. Terminou Santos 3, Palmeiras 1. No Engenhão, Sassá, aos 4 minutos do primeiro tempo, abriu o placar para o Botafogo. Nixon, aos 34, empatou para o Flamengo. No primeiro minuto do segundo tempo, Vitor Júnior fez 2-1 para o Fogão. E aos 10 minutos, Wagner Love empatou novamente o jogo. Terminou Flamengo 2, Botafogo também 2. Primeiro vamos falar, Daniel, do jogo Santos e Palmeiras. Até que o Palmeiras saiu na frente, mas a alegria de palmeirense durou pouco. Poucos minutos o Santos tinha virado o jogo. Sim, 2 clássicos de muitos gols, 2 bons jogos, sem muito peso nesse momento, mas são clássicos. O Palmeiras começou parecendo que ia dar aí uma esperança para a sua torcida, não foi isso que aconteceu. O Santos virou, mais uma bela atuação do Neymar, que jogou pouco nesse campeonato, foram apenas 17 jogos, mas quando esteve em campo ajudou o Santos.
Já no outro jogo, Botafogo e Flamengo, a gente teve um empate bom também. 4 gols, 2 para cada lado. Um bonito gol do Wagner Love ali no finalzinho. E foi um bom jogo, sim. Botafogo, acho que esse ano ficou naquela expectativa de que poderia ter chegado, poderia ter feito algo mais. E o Flamengo vive uma realidade de penúrias já há muito tempo. E eu coloco aí grande parte de responsabilidade para essa gestão, que é a gestão da Patrícia Amorim. Hoje tem eleições lá na Gávea, você está sabendo? Acontecendo, né? Está acontecendo. E a última boca de urna que foi divulgada das votações agora da parte da manhã, deu Eduardo Bandeira de Mello, que é o concorrente mais forte da Patrícia Amorim, apoiado pelo Zico, com 339 votos, Patrícia Amorim 168, e o outro candidato não apareceu aqui nesse momento, o outro candidato, Jorge Rodrigues, 94 votos, 153 pessoas não informaram em quem votaram. Ainda pode acontecer alguma coisa, mas eu acho que dessa vez a Patrícia Amorim cai do cavalo. Seguindo a tendência, né, de pesquisas, ela não tem muita chance. Não tem muita chance. Esses que não votaram, talvez eles vão na mesma proporção dos que anunciaram, que declararam votos. Eu acredito que é uma mudança importante para o Flamengo. A gestão da Patrícia Amorim, ela em todos os aspectos é desastrosa, são os números que mostram isso. E eu acredito, inclusive, que a aproximação dele com o Zico possa ser aí, talvez, para o ano que vem, o retorno do Zico à Gávea. É isso aí, que seria muito bom para o Flamengo, né? Com certeza. Daqui a pouco a gente volta, a gente vai mostrar mais do Campeonato Brasileiro e vamos mostrar também a Série C. O Oeste de Itápolis conquistou o título. A boca fala do que o coração está cheio e a música traduz o que há na alma. Adriana Arides e Graziella são sinais de Deus. A música, ela me converte. A música faz com que eu seja uma mulher mais comprometida. Que a música é um telefone diretamente com Deus, é uma sintonia. Hoje, 2:30 da tarde e 8:30 da noite, no Vozes da Igreja. Você conhece o mais respeitado hotel de Goiânia? O Blue Tree conta com salas para eventos, área de lazer, suítes confortáveis e localização privilegiada. No Blue Tree, o atendimento e o preço são especiais. O Blue Tree é o hotel recomendado pela FIFA para a Copa do Mundo de 2014. Reservas 62 32 35 5600. Através da sua colaboração generosa é que podemos sustentar a obra evangelizadora da Casa da Mãe Aparecida. Somente a união dos devotos da Mãe Aparecida torna possível esta obra de amor e fortalece cada vez mais a família Campanha dos Devotos. Obrigado por sua fidelidade. Desejo a você boas festas e a proteção da Mãe Aparecida. Campanha dos Devotos, graça e luz em sua vida. Guia do Estudante da Editora Abril elege a PUC Goiás como a melhor universidade particular do Centro-Oeste e a 11ª melhor universidade particular do país. É o reconhecimento da excelência PUC Goiás em ensino, pesquisa e extensão. Parabéns, PUC Goiás, por mais essa conquista. Estudar na PUC Goiás é o futuro que você constrói agora. Vestibular Social PUC Goiás. Bolsas de 50% até o final do curso. E você ainda pode utilizar o FIES para o restante da mensalidade. Confira critérios no site. Vestibular Social PUC Goiás. Inscreva-se até 12 de dezembro no www.pucgoias.edu.br, na PUC ou no PUC Idiomas. PUC Goiás. Conhecimento a serviço da vida. Programa Automotor, de segunda a sexta-feira ao meio-dia, aqui na PUC TV. Automotor, oferecimento Locagin, Katana, Lince Veículos, Sol Baterias. E terminou nesse final de semana, no último sábado, o Campeonato Brasileiro da Série C, a terceira divisão.
e o título foi para o interior de São Paulo. Em Itápolis, na decisão da Série C, Wanderson, aos 10 minutos do primeiro tempo, abriu o placar. Oeste 1 e Casa 0. E aos 18 minutos do segundo tempo, Dezinho fez o gol da vitória. O gol do título. Oeste 2 e Casa 0. O Oeste é campeão brasileiro da Série C 2012. Oeste, aqui gol, e dá o gol. É gol, é gol, é gol, é gol, é gol. Oeste. Surpreendente, Daniel Santana? Sim, surpreendente. Numa Série C que você tem nomes grandes do futebol brasileiro, você tem um time modesto como o Oeste, um time do interior que tem muitas dificuldades, mas que conseguiu fazer um bom trabalho e chegar aí ao título da competição. Até pelo que foi a fase de grupos. Na fase de grupos ninguém esperava que o Oeste pudesse mostrar ou chegar ao título. Então para mim foi surpreendente, mas mais do que merecido. Tá de parabéns o povo de Itápolis. E olha só, o Icasa teve um monte de problemas, greve de jogadores. O Oeste teve troca de técnico no meio do campeonato, esteve perto da faixa do rebaixamento. E os dois times acabaram decidindo o campeonato. Enquanto que Fortaleza, com o time arrumadinho, não chegou, né? Santa Cruz, com a torcida que tem, uma das maiores do Brasil. Então eu acredito que isso tudo torna assim um título surpreendente, mas merecido. Se o Fortaleza, se o Santa Cruz, né, se esses times maiores não conseguiram chegar, é porque ainda falta muita organização, motivo pelo qual hoje eles amargam aí a Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos voltar a falar da Série A do Campeonato Brasileiro. A luta pelo vice-campeonato na última rodada foi emocionante. No clássico em Porto Alegre teve de tudo. Expulsão do goleiro Muriel do Internacional. Mão na bola fora da área. Depois, Vanderlei Luxemburgo expulso por reclamação. Leandro Damião foi expulso depois de uma cotovelada. Simon do Grêmio também recebeu cartão vermelho depois de agredir o técnico do Inter. E teve mais. Um membro da comissão técnica do Internacional alegou ter sido atingido por um rojão. E no final do jogo, mais confusão. Reclamação por parte do Grêmio. Terminou Grêmio 0, Internacional também 0. Na briga pelo vice-campeonato, em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro fez a parte dele. Bernard, aos 4 minutos do primeiro tempo, abriu o placar para o Galo. No finalzinho da primeira etapa, Martinúcio empatou. Everton virou para o Cruzeiro no início do segundo tempo, 2-1. Em seguida, com Leonardo Silva, o Galo chegou ao empate, 2-2. E aos 20 minutos, Hever fez o gol da vitória. Terminou o Atlético Mineiro 3, Cruzeiro 2. O Atlético Mineiro é vice-campeão brasileiro. Nós temos aí as imagens dos dois jogos e primeiro até esse Grenal, né? Dá para entender o que aconteceu nesse Grenal, Daniel Santana? Bom, ânimos exaltados desde o começo do jogo, muitas expulsões. O treinador Vanderlei Luxemburgo aí perdeu a compostura. Também o treinador do Internacional acabou se envolvendo com o Simon ali numa discussão desnecessária, que inclusive partiu para agressão física. Então, não dá para entender, sinceramente, o motivo... Ele queria enforcar o jogador do Grêmio? Ele foi para cima do jogador e depois ainda reclamou que foi agredido. Então, eu acho que o jogador até teve uma reação ao que aconteceu, mas mereceu a expulsão. Foi um jogo estranho. E no final aí não teve acréscimo. Pois é, o jogo falou, não, tá bagunçado demais, vai acabar com esse negócio. O jogo terminou aos 51 minutos, precisava de pelo menos mais 6 de acréscimo, e o Heber Roberto Lopes não deu o acréscimo, terminou o jogo devido ao estado de ânimo que se encontravam ali as duas equipes. Acho que essa necessidade que o Grêmio tinha de consolidar a segunda classificação para ir para a Libertadores sem a pré-Libertadores, o último jogo do Olímpico, o Grêmio queria vencer e o Internacional foi determinado para fazer a festa na casa do adversário no dia do último jogo do Olímpico. Isso causou esse clima aí quase que de final de campeonato.
E o Galo, se aproveitando desse resultado, o Atlético Mineiro acabou ganhando do Cruzeiro e conquistou o vice-campeonato brasileiro. Conquistou o vice-campeonato. Eu acredito que o Atlético já disse que foi surpreendente pelo trabalho que fez o ano passado e ter conseguido esse ano brigar pela liderança. Ficou em primeiro durante grande parte do campeonato. Contratou o Ronaldinho Gaúcho, que muitos não acreditavam, devido aos seus problemas no Flamengo. O Ronaldinho Gaúcho foi o maestro do time, revelou bons jogadores, como é o caso do garoto Bernard. Talvez fique aí até o final da Libertadores ainda no Atlético, mas depois deve ter destino certo no futebol europeu. Então acho que o Atlético ficou aquele gostinho de que poderia ser esse ano. O Atlético não ganha um campeonato brasileiro desde 1971, mas mesmo assim fez uma bela campanha, tem que ser comemorada. O Cristóvão Pereira, lá de Vianópolis, diz aqui, ó, boas-vindas ao Daniel Santana, bom rever vocês juntos na Rede Aparecida. Sucesso a Larissa Rodrigues. Estamos juntos aqui em Vianópolis. Abraços ao Cristóvão Pereira e ao irmão dele, o Fabiano Pereira, acompanhando o programa. Um abraço para o Cristóvão e para o Fabiano lá em Vianópolis. Vianópolis, cidade bonita. Cidade bonita, interior de Goiás, pertinho de Brasília, pertinho do Distrito Federal. E daqui a pouco a gente volta para mostrar mais do Campeonato Brasileiro. Vida para ser vivida com paixão e sabor, com os temperos da alegria e porções generosas de amor. Acrescentamos pitadas de carinho, delicadeza e beleza a gosto. Finalizamos com um toque de cor e arte. Cada vida segue uma receita e toda vida tem um sabor. De segunda a sexta, suas tardes têm sabor de vida. Sempre às 3 da tarde. Culinária e artesanato é aqui, no Sabor de Vida da Rede Aparecida. Num clima de alegria e gratidão, chegamos ao final de mais um ano. Certamente vivemos momentos felizes, aprendemos e nos divertimos. Todos nós aqui na Casa da Mãe Aparecida nos sentimos realizados em poder dizer a você que Deus nos ama e que Nossa Senhora nos acompanha sempre. Seja você também um tijolinho nesta grande obra. Acesse devotosmirins.com ou ligue 0300 210 1210. Vem aí a maior feira da solidariedade do Centro-Oeste. De 6 a 9 de dezembro no Centro de Convenções. Feira da Solidariedade 2012. Reserve já o seu estande. 3223-0759. A emoção de fisgar aquele super peixe, as paisagens deslumbrantes, lugares paradisíacos, culinária e equipamentos de primeira. Tudo isso você encontra no Pesca e Viagem, o programa mais relaxante da sua TV. Embarque nessa aventura. Pesca e Viagem, sábado, meio-dia. Reapresentação toda quarta-feira, 11 da noite, aqui na PUC TV Goiás. De volta aqui no Mais Esportes. Agora, Daniel, nós vamos mostrar os jogos que não valiam nada ontem no Campeonato Brasileiro, aqui na tela. Em Curitiba, o Coxa atropelou o Figueirense. Everton Ribeiro fez o primeiro, 1-0. No segundo tempo, Denis fez 2-0. E Everton Ribeiro fechou a goleada. Coritiba 3, Figueirense 0. No Morumbi, Guerreiro abriu o placar no clássico, Corinthians 1-0. Não demorou muito para o São Paulo virar o jogo.
Douglas empatou 1-1 e Maicon fez o segundo 2-1. No segundo tempo, de novo Maicon, o gol da vitória. São Paulo 3, Corinthians 1, resultado final. No Engenhão, gol só no segundo tempo. Éder Luiz fez o primeiro e também o segundo do Vasco. 2-0 no Fluminense. E Thiago Carleto, de pênalti, diminuiu para o campeão brasileiro. Terminou Fluminense 1, Vasco da Gama 2. Olha só, Fluminense com o time reserva teria a chance de consolidar a melhor campanha da era de pontos corridos, mas o pessoal não pensou nisso não, que pode ser campeão, né, Daniel? O pessoal já está de férias, já está comemorando, então é uma marca interessante, ficaria aí na história do Fluminense, pelo menos até alguém alcançar ou ultrapassar, mas acabou não acontecendo. Acho que o Fluminense não se importou muito com isso. Realmente eram 3 jogos que não tinham muito peso. Claro que é sempre bom você acompanhar um clássico, é sempre um jogo disputado. O jogo entre Corinthians e São Paulo, por exemplo, foi um jogo muito disputado, de um time que está se preparando para jogar o Mundial e que, além de ter aquela questão de não querer entrar pesado, para não se contundir, para não ter nenhum problema, ainda está focado em outra competição, então é sempre difícil jogar um clássico nessas condições. E um São Paulo que colocou só garotos, porque os titulares também estão planejando, estão focados aí na final da Sul-Americana. Isso fez com que esses garotos entrassem mordendo, jogaram o jogo da vida deles, fizeram aí um grande jogo, venceram o Corinthians por 3-1 e muitos jogadores mostrando qualidade para integrar o elenco principal, o time titular do São Paulo. O jogo tinha uma carga emocional tão grande que o Cícero, a sair da partida, caiu no choro, pediu para ser lembrado mais vezes, para ter uma sequência de jogos, para ter oportunidade. Isso mostra como que o São Paulo encarou esse jogo, como que esses garotos entraram em campo. E teve o Coritiba, né, que sapecou o Figueirense, né? 3-0. Fez com que o Figueirense, no jogo. Um jogo de muita chuva, fez com que o Figueirense, além de rebaixado, além de passar vergonha nesse campeonato brasileiro, ainda amargasse pelo saldo de gols a condição de lanterna da competição, para terminar a vergonha do ano do Figueirense. Aí, olha aí os gols do Coritiba, que no ano que vem terá Alex, o meia Alex, que no ano que vem vai jogar pelo Coxa Branca nas competições dos 2 próximos anos. Aliás, ele assinou por 2 temporadas e planeja encerrar a carreira. Imagina o campeonato do ano que vem com o Ronaldinho no Galo, o Alex no Coritiba, o Sidorf jogando pelo Botafogo. É um campeonato interessante, com grandes nomes aí do futebol brasileiro e mundial. O Ganso no São Paulo, Ganso no Neymar São Paulo. No Santos. Se ficar, né? Vamos ver. Vamos conferir agora como foi a luta contra o rebaixamento. Ficou até a última rodada para definir a última vaga para a Série B. Na luta contra o rebaixamento, a Portuguesa conseguiu o resultado que queria. Empatou em 0-0 com a Ponte Preta. Em Goiânia, o Bahia venceu o Atlético Goianiense por 1-0, gol de Rafael. E em Recife, não dava mais para o Sport, que perdeu para o Náutico, gol de Araújo. Náutico 1, Sport 0. O Sport está rebaixado para a Série B. Aí o Náutico ganhou o jogo e rebaixou o Sport. Se bem que o Sport poderia ganhar, né? De 20-0 que não dava, né? Mas não fazia diferença. Foi um jogo e 2 vergonhas. O jogo foi Sport e Náutico. Náutico lutou até o final, lutou mesmo em campo, se doou, mas não conseguiu a vitória e acabou sendo rebaixado. Acredito que o Sport tem que realmente repensar, porque é um time de muita torcida, de muita tradição, mas que vem tropeçando aí ao longo dos últimos anos. Já o Náutico fez o seu dever de casa, rebaixou o rival dentro de casa, continua na Série A, fez um bom campeonato, jogadores como o Araújo aí voltando e fazendo um bom campeonato, então o time do Náutico fez aquilo que se esperava. Nos outros 2 jogos... Olha ali, ó, que lambança. Nos outros 2 jogos nós tivemos
duas vergonhas. Uma, o Atlético Goianiense rebaixado e levando um gol do Bahia nessas condições aí que o zagueiro Gustavo Geladeira, aquele que era do Flamengo, acabou entregando o ouro para o time do Bahia. E a outra vergonha foi Ponte Preta e Portuguesa, que é o jogo que eu chamo o jogo da Federação Paulista de Futebol. Se esse jogo durasse 10 anos, o jogo ia terminar 0-0, porque os dois times entraram para empatar sem o menor interesse em atacar, em fazer os gols. Os piores jogos que existiu na história do futebol brasileiro. Se a Ponte Preta tivesse levado a sério, se o Bahia tivesse levado a sério, né, teria alguma chance para o esporte, né? Eu acredito que se a Ponte Preta e o Atlético Goianiense, né, tivessem levado a sério, o esporte teria até chance de brigar. Agora, não pode reclamar, porque não fez o que deveria, né? Teve 37 rodadas para ter outra situação. E se tivesse pelo menos vencido seu jogo contra o Náutico, agora na última rodada, poderia até reclamar, né? Chamar o STJD e falar: ó a vergonha que aconteceu aqui em São Paulo, ó a vergonha que aconteceu em Goiânia. Só que nem isso ele pode fazer, porque não ganhou o seu jogo. Qual a avaliação que você faz do Campeonato Brasileiro? Foi bom, ruim, regular? Acho que foi bom. Foi bom o Campeonato Brasileiro, um campeonato que, por ser de pontos corridos, nós tivemos aí no final poucas emoções. O Fluminense foi campeão, a Libertadores já estava praticamente definida e o rebaixamento também muito bem encaminhado aí nessas últimas 3, 4 rodadas, mas que venceram, classificaram, conquistaram objetivos e foram derrotados, foram rebaixados aqueles que foram competentes e aqueles que não foram. E eu acho que tem que ser assim mesmo. É um campeonato que se torna cada vez mais competitivo, que o time que entra nele precisa estar muito bem estruturado, muito bem respaldado, com uma direção séria e profissional. Senão cai mesmo. Haja visto o Flamengo, haja visto o Palmeiras. E o diretor de esportes da Rede Globo, Marcelo Campos Pinto, disse no evento realizado na semana passada, a SoccerX, que é a favor da volta dos mata-matas no Campeonato Brasileiro. Isso porque esse assunto foi levantado agora, porque o Fluminense, com algumas rodadas de antecedência, conquistou o título. Qual é a sua opinião, Daniel? Eu gosto mais do campeonato de pontos corridos. Eu acho que ele é mais justo e você não tem uma final, você não tem uma semifinal, mas em compensação você tem ao longo de todo o ano grandes finais, grandes jogos, combinações de resultados. Eu considero isso emocionante. Se essa foi a visão do Marcelo, preparem-se. O mata-mata deve voltar ao futebol brasileiro nos próximos anos, afinal de contas quem manda no futebol brasileiro é a emissora de televisão detentora dos direitos. Mas essa é a visão dele desde 2003 que ele fala isso. Mas a pressão por isso nesse momento está maior. Desde 2003 que ele fala isso, mas ninguém estava dando muita bola. A gente tem que lembrar que a CBF mudou, passou por uma reformulação, tem um presidente novo e muita coisa vai mudar. Com o Ricardo Teixeira a história era outra. É isso aí. Um abraço, Daniel. Um abraço, André Isaac, a todos de casa. Até amanhã. E nós encerramos o programa quando o Fluminense foi campeão com o Fluminense. Quando o Sampaio Correia foi campeão com o Sampaio. Quando o Goiás foi campeão com o Goiás. Falta encerrar com o campeão da Série C, o Oeste de Itápolis. Parabéns! A rodoneira tá botando pra quebrar. A rodoneira tá botando pra quebrar. Minha alegria, minha alegria é ver meu time jogar. Quando minha equipe tá beleza, é alegria pra lá e pra cá.